Olá, buenas noches, muy buenas noches. Eu sou o professor Lício Félix. Essa é uma aula de língua estrangeira espanhol, a nossa segunda aula do dia 31 de agosto, a aula que é gravada e vai para a plataforma para que vocês possam conferir e assistir depois. Nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar interpretação de texto, tá? Lembrando que vocês sempre podem pausar o vídeo para ler o texto, voltar, adiantar, já que é uma aula gravada. Vamos lá. Bom, o texto que nós vamos ler aqui é um texto de um escritor uruguaio, já falecido, faleceu há uns 4 ou 5 anos mais ou menos. O nome dele é Eduardo Galeano. O Eduardo Galeano é um autor muito conhecido em língua espanhola, um dos melhores autores em língua espanhola, e ele já apareceu várias vezes em provas de vestibulares, provas do Enem, né? Ou seja, é um autor bastante utilizado pela forma como ele escreveu, né? Escrevia. E o Eduardo Galeano tem uma característica fundamental, que é a de questionar, não se conformar, né? Com a desigualdade, né? Com as injustiças, não se conformava com o egoísmo do ser humano, né, com exploração. Então, os textos geralmente eles vão muito nesse sentido, né? Talvez por essa razão apareça bastante em provas de vestibulares, de concursos. Como eu disse para vocês, talvez ele seja um dos autores mais lidos em língua espanhola também por essa razão, por esse motivo. É o autor de um livro chamado Venas Abiertas América Latina, que é um dos livros mais conhecidos e mais famosos. E aqui a gente vai ler esse texto e nós temos umas questões, uma sequência de questões sobre esse texto. Especificamente uma prova que foi feita para um vestibular, se não me falha a memória, ela pode falhar, acho que da UFPE, algo assim, né? Federal de Pernambuco, da Bahia, é algo assim, né? Assim que são umas questões de um nível assim um pouco mais avançado, né? Mas achei interessante que a gente pudesse conhecer e puxar um pouco mais também, conhecer o texto, o autor, né? Embora não seja a primeira vez que eu trago aqui para vocês, mas conhecer esse texto e também se divertir um pouco com o modelo de questões, né? É bom a gente botar um pouco também a cabeça para queimar neurônio, né? Então a gente vai fazer uma leitura primeiramente em espanhol e na sequência a tradução e a gente continua com as questões. Mas antes de ler o texto em espanhol, eu preciso dizer para vocês que Los Nadies, o título, essa palavra nadies, é uma palavra inventada, né? Porque ela não tem plural, não se usa dessa forma como ele está usando, porque a palavra a original, vou chamar assim, é nadie. E nadie quer dizer ninguém. Então, los nadies, os ninguéms, né? Não tem plural, né? Nadie, né? Ninguém, ninguéms. Mas ele inventou. Ele trouxe a palavra do para o plural para chamar a atenção, né? Mas para representar um grupo específico da sociedade. E aí a gente vai observar o que é que ele chama de ninguéms, os ninguéms. Pronto, explicado o título, né? A gente vai para a leitura e depois tradução. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobre. Que algún día mágico, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho los nadies la llamen,
y aunque les pique la mano izquierda, o se levantem con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino números, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano. Vamos para a tradução. Aqui vocês reparem que o Eduardo Galeano vai usar ditados, metáforas, analogias, né? Por isso que os textos dele são ricos, porque ele sabe usufruir dos recursos, né? Sonham as pulgas, o inseto, em comprar um cachorro. Aí a gente tem que interpretar texto e você dar sentido. Por que ele está falando isso, né? Que as pulgas sonham em comprar um cachorro. Imagina, uma fartura para viver em ter um cachorro, né? Não é isso? Sonham as pulgas em comprar um cachorro. E sonham os ninguéms em deixar de ser pobre. Está vendo? Então, o que ele chama de ninguéms, os ninguéms, são os excluídos, os pobres, os invisíveis, como se deu para chamar aqui recentemente. Então, sonham os ninguéms, eu vou traduzir como ninguéms, em deixar de ser pobres. Que em algum dia chova, de repente, a boa sorte. Que chova a cântaros. A gente também fala assim em português, que chova a cântaros. O que é chover a cântaros? Muito. Que chova a cântaros a boa sorte. Mas a boa sorte não chove ontem, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Nem um chuvisquinho cai do céu. Nem em chuvisquinho cai do céu a boa sorte. Por mais que os ninguéms a chamem, e ainda que coce a mão esquerda, vocês já ouviram falar nisso? Quando se sente uma coceira na mão assim, é dinheiro, é sorte? E ainda que coce a mão esquerda, ou levantem com o pé direito, ou comecem o ano trocando de vassoura. Tem essa superstição, vocês já ouviram falar? Que se deve trocar de vassoura, ano novo, vassoura nova, para trazer sorte. Ou que comecem um ano trocando de vassoura, ponto, né? Ou que comecem um ano trocando de vassoura, né? Ainda que a mão coce, ou que se levantem com o pé direito, ou que comece um ano trocando de vassoura. A sorte não vem. A sorte não vem. Para os ninguéms. Aí ele vai. Los nadies, os ninguém. Filhos de ninguém. Tá vendo? Os ninguéms, filhos de ninguém. A coisa continua, né? Se herda, né? Os ninguém, los nadies, los hijos de nadies, filhos de ninguém.
os donos de nada. Los nadies, os nenhuns. Ninguneados. Corriendo la liebre. Correndo la liebre em espanhol quer dizer passando mal, passando fome. Morrendo a vida, com a vida morrendo, morrendo la vida. Rodidos, re-rodidos. Olha a pronúncia da palavra. Rodidos, re-rodidos. Eu vou traduzir como lascados, tá? Para não falar palavrão. Então, lascados. Lascadíssimos, muito lascados. Mas a tradução devia ser outra, né? Rodidos, re-rodidos. Que não são, embora sejam. Que não falam idiomas, mas sim, a não ser, senão, dialeto. Que não professam religião, mas sim superstições. Que não fazem arte, a não ser artesanato. Que não praticam cultura, a não ser folclore. Que não são seres humanos, a não ser, senão, recursos humanos. Que não tem cara, a não ser, senão, braços. Que não tem nome, a não ser números. Que não aparecem, que não figuram na história universal, mas sim na crônica vermelha da imprensa local. A crônica vermelha, roja, da imprensa local, a que ele se refere, são umas páginas de violência. São as páginas de violência. Roja quer dizer vermelha, né? Vermelho. Los nadies, os ninguém, que custam menos do que a bala que os mata. Los nadies, que custam menos que a bala que os mata. Tá? Lembrando que a gente vai corrigir as questões de interpretação e você tem a possibilidade, isso aqui essa aula é uma gravação, de voltar ao texto para conferir, de fazer um print aí no texto para responder. Você pode ir pausando e olhando para o texto, olhando para a questão. Você pode ir pausando e pesquisando, porque é assim que a gente aprende. Isso de você estudar sozinho, ver aula depois nesse formato, o recurso que a gente tem que usar é esse. Para, lê, pesquisa, responde, né? Consulta o Google, o dicionário. Questão 1. Tendo em conta, né? Tendo em cuenta os diferentes géneros textuales, é correto afirmar que este texto se caracteriza como una. Vamos lá. Aí a gente vai comentando um por um. E aí vocês imaginem, decidam, escolham uma resposta. Esse texto seria, letra A, uma fábula, uma fábula. Uma fábula é um texto de fantasia, onde uma das principais características, se não a, é o fato de haver uma personificação de bichos, animais, floresta. Os bichos falam entre si, falam entre os humanos. Há uma personificação. Esse texto é uma fábula. Uma crônica. Uma crônica é um texto curto, geralmente de um assunto contemporâneo, atual, e que é feito para jornal, revista. Esse texto se encaixa como uma crônica. Legenda. Legenda quer dizer lenda. A lenda também é um texto de fantasia, né? Onde se conta uma história fantasiosa, fantástica, né? Pode ser urbana, como por exemplo aqui em Teresina tem a lenda do Cabeça de Cuia, que é um filho que bateu na mãe, foi amaldiçoado e perambula no rio por causa de uma praga. Isso é uma lenda. É um texto, né, fantasioso, fantástico, né? Sarsuela.
Zarzuela é uma espécie de musical, ópera espanhol típico, né? Chama zarzuela. É uma zarzuela, se encaixa aí. E uma parábola também é um texto fantasioso de ficção, aonde se tem uma liçãozinha, uma lição moral, né? Um exemplo de algo que se não deve ou que se deve fazer, tem uma liçãozinha moral. Os textos bíblicos trazem parábolas, né? Você acabou de ler uma parábola? Dentro dessa pequena noção ou conceito que eu dei a respeito dos tipos de texto, o que melhor se encaixa no que nós acabamos de ler é uma crônica, que é um texto curto, né, de um assunto contemporâneo, de um assunto atual, que é escrito para revista, para jornal, que é o caso do texto do Eduardo Galeano. Você pode também, durante essa aula, ou após essa aula, pesquisar um pouco mais a respeito desses estilos de textos. Fábula, crônica, lenda, zarzuela, parábola. Pode ser que você se encontre com um tipo de questão como essa, né? Saber se você consegue identificar o tipo de texto que você está lendo, tá? Então, a gente vai marcar a letra B. Tá animado. Letra B. Essa é a primeira questão. Letra B. Questão 2. O uso repetido da partícula sino no texto, que é equivalente ao senão do português, e a respeito dessa partícula sino é interessante lembrar que ela aparece sempre depois de uma partícula negativa, né? Tem uma frase negativa anteriormente, e ela descarta totalmente o anterior, né? Se você fizer memória, você vai lembrar que durante a leitura do texto, eu marquei várias vezes essa partícula, essa conjunção, porque ela se repete no determinado trecho do texto, ele usa isso como recurso, vai repetindo, né? Não são humanos, senão recursos humanos. Não fazem folclore, aliás, arte, senão folclore, né? A gente pode, inclusive, voltar para dar uma olhada. Mas vamos entender o que ele fala aqui. Que o uso repetitivo da partícula sendo no texto aponta, destaca, indica, letra A oposição entre as causas dos fatos históricos. Oposição, vai lá. Mas entre os fatos históricos, os fatos históricos. Repare que ele usa um artigo definido. Aí se pergunte, quais fatos históricos? Né? Você tem que analisar a afirmação que está fazendo e se perguntar, né? B. O contraste entre as camadas, os grupos sociais. O contraste, as diferenças, o contraste, né? O contraste entre as camadas sociais. C. A confirmação da natureza hostil de los ningunos, dos nenhuns, né? Que são os nadies. Ele usou outra palavra, né? Eu tenho definido los ningunos. Ele fala nesse texto que são hostis, né? Hostil é praticamente agressivo, né? Hostil. Uma indiferença agressiva, hostil. A diferença entre os tipos de imprensa. A palavra imprensa aparece ali uma vez para dizer que eles aparecem, né? Os nadies aparecem na crônica roja de la prensa, na crônica vermelha da imprensa.
Tem coisa que a gente lê entre A, B, C, D, que é assim, absurdo, assim, nada a ver, como é o caso da letra D, aí a gente vai descartando, porque é para ter uma resposta correta, né? Então, o serviço de fazer por eliminação é encontrando o erro. E letra E, o apoio que se impõe aos grupos sociais. Ó, tem coisa que dá para descartar, como é o caso da letra D, a diferença entre os tipos de imprensa, o apoio que se impõe a grupos sociais, que apoio que se impõe, né? A oposição entre as causas de fatos históricos. Quais são os fatos históricos que esse texto traz? Aí, ó, a confirmação da natureza hostil de los nadios, de los ningunos. É um grupo apartado, rejeitado, né? Onde é que tem hostilidade? Tratam as pessoas com hostilidade. Tá vendo como se você fizer por eliminação você chega? O contraste entre as camadas sociais. Vamos ver, ó, para confirmar. Ele diz assim, ó, que não falam idiomas, sino dialectos. Ou seja, um grupo da sociedade fala idioma, mas o outro grupo é dialeto. Um grupo tem religião, mas o outro é superstição. Um grupo faz arte, o outro é artesanato. Um grupo pratica cultura, o outro folclore. Um grupo é de seres humanos, o outro recursos humanos. Quando ele fala recursos humanos, está falando mão de obra para trabalho, é para trabalhar. Recursos humanos. Está vendo? Então ele faz aqui um contraste, né? Los nadies, os ninguéms, são tratados, vistos como menores, inferiores, né? Não é idioma, é dialeto, não é religião, é superstição, não é arte, é artesanato, não é cultura, é folclore. Não são humanos, são recursos humanos, é para trabalhar só. E aí ele vai. Não encaixa perfeitamente com o que a gente viu aqui, o contraste entre as camadas, as capas sociais. Deixa eu apagar o que eu risquei. O caminho é esse, é fazer por eliminação. 3. No texto, a condição de vida de los nadies es a condição de vida dos ninguéms, né? Como que é a condição de vida dos ninguéms? É confiada a los hijos, confiada aos filhos, é responsabilidade dos filhos. Você tem que ler o texto e identificar isso, para considerar como resposta. Se você pegou o texto, leu e não viu nada disso, elimina. A condição de vida de los nadies é edificada com valores morais. Você tem que ler o texto e encontrar alguma coisa que justifique isso. Não, está aqui, dá para dizer que é edificado em valores morais. Se tem, é a resposta. Se não, descarta. A condição de vida de los nadies é marcada desde o nascimento. É uma sina, é desde o nascimento. É? Se você encontrar algo no texto que diga isso, é a resposta. D. Construída, a condição de vida, por fatos do presente, acontecimentos do presente. Sucesso quer dizer acontecimentos, uma tradução bem boa. Suceder é ocorrer, acontecer. Então, construída por acontecimentos presentes, do presente. E letra E, planejada para o sucesso. Planejada para o sucesso, não, por favor, né? Acho que dá para descartar com segurança, sem precisar voltar ao texto, né? Mas olhe, volto para mostrar para vocês, para justificar a resposta dessa questão. É esse exercício que a gente precisa fazer de voltar no texto, porque nos garante, né, nos dá certeza da resposta. Esses exercícios que a gente está fazendo aqui, um texto como esse, o número de questões, a gente tem que fazer com calma, indo lá, vendo, verificando,
justificando, que é isso que lhe dá prática para depois conseguir fazer de maneira mais rápida, né? Veja o que ele fala aqui, ó. Na leitura, inclusive, eu destaquei, ó, los nadies, los hijos de nadies, los dueños de nada. Quando ele fala os ninguéms, filhos de ninguém, ou seja, é de pai para filho, né? Ninguém, filho de ninguém, né? É quase um destino, não é isso? Então, isso que eu acabei de grifar, deixa eu voltar aqui, é o que justifica a terceira questão. É o que justifica a terceira questão. Vamos ver? Ó, marcada desde o nascimento. Mas o que tem a ver ele marcada desde o nascimento? Quando ele fala, los nadies, hijos de nadies. Os ninguém, filho de ninguém. Continua sendo ninguém. Se ninguém tem filho, é quem? É ninguém também. Então é marcado desde o nascimento, né? Veja as outras alternativas. Confiado aos filhos. Ali dá para dizer que é confiado aos filhos. Edificado em valor moral. O texto nem fala de valor moral. Construída por acontecimentos do presente. Não tem no texto. Procure acontecimentos do presente. E planejada para o sucesso, meu irmão, é o contrário, né? Não tem nem plano, porque é de exclusão, né? Então percebam que por mais que possa parecer difícil a questão, ela se torna fácil quando eu faço por eliminação e quando eu me proponho a voltar ali no texto e conferir. Ó, se eu acho que essa é a resposta, eu tenho que dizer ali onde é que tem, qual é a linha, qual é o trecho que justifica essa resposta que eu estou escolhendo. Porque se não aparecer, se não tiver, não serve. Então, a letra C, marcada desde o nascimento, justificado para vocês lá no texto. Tras ler o texto, é correto afirmar que o tom empregado pela narrativa, né? É grave, chistoso vem de chiste é piada, portanto é engraçado, otimista, conciliador, complaciente. O tom é um tom grave, né, pessoal? Grave. Fala, é grave, é muito sério, né? O tom da narrativa, né? Do, do autor. Ele não é complacente, não é conciliador, muito menos otimista e muito menos engraçado. Questão 5. Considerando-se los ejemplos de supersticiones presentados en el texto, identifique las sentencias que expressam buena suerte. Ele traz durante o texto dele, no começo, a partir do começo, né? Ele fala de sorte, né? Que los nadies desejam a boa sorte, tentam, arriscam a boa sorte, mas a boa sorte não vem nunca. Não chove, a sorte não chove, né? Então, identifique lá a sentença que expressa boa suerte. Você vai dizer 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem mais de uma resposta. Então, você vai dizer o que é que está associado à sorte, né? Buena suerte. Comprar-se um perro. Picar-se la mano izquierda. Levantar-se com el pie derecho. Empezar el año con la escoba nueva. Correr la liebre. E aí? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá? Associado à sorte. Levantar-se com el pie derecho. Empezar el año con una escoba nueva. Não, esse negócio aqui tá fora do lugar. Correr la liebre. Oh,
Vamos lá, deixa eu botar aqui. 2, 3 e 4. Tá? Pronto. De acuerdo con el texto, identifique las sentencias que muestran rasgos de la vida de los nadies. Essa palavra rasgos significa características. Então, de acordo com o texto, identifique as sentenças, portanto, pode ter mais de uma, né, que mostram características da vida de los nadies. Ele já entrega aí que são mais de uma, né, as sentenças. Primeira, sueña com cambiar-se de vida. Caracteriza a vida de los nadies. Tienen nombre, apellido y apodo. Caracteriza a vida de los nadies. Crían a los hijos alejados de la familia. Caracteriza. Son explotados como esclavos. E 5. Dejan de herencia sufrimiento y pobreza. Ó, vamos lá. Você vai marcar e escolher aquilo que caracteriza, né, los nadies. O item 1 diz assim: sonham em mudar de vida. Tem, né, possuem nome, sobrenome, apelido e apodo, apelido, né? Nome, sobrenome e apelido, né? Nombre, apelido, apodo. 3. Criam os filhos distanciados, longe da família. São explorados como escravos. Deixam de herança sofrimento e pobreza. Então, de acordo com o que a gente viu, com o que a gente leu no texto. Então, vamos lá. Sueña com cambiar-se de vida, né? Isso sim. São explotados como escravos. Deixam de herência sofrimento e pobreza. Ele fala que não tem nome, né? Não, e sim número, né? E não se fala no texto que não criam os filhos que não. Isso aqui não tem no texto, né? Isso tem de forma diferente, né? Que não são, né? Não estão em nome, mas sim. Vamos ver como é que ele fala aqui, só pra gente aqui pra gente deixar bonito. Cadê? Que não tienen nombre, sino número, né? Para justificar lá é a sexta. Essa aqui eu arrumei a questão. Que é 2, 3 e 5. Acho que erraram ali na hora de... Então, eu marquei lá, mostrando, justificando aqui, por que que não serve a 2, por que que não serve a 3. 7. Identifique os aspectos sociais e culturais que podem ser extraídos a partir da leitura do texto. Aspectos sociais e culturais. 1. Um processo de deshumanização de las personas. 2. El prejuicio en cuanto a las creencias de fe de los nadies. 3. Una desvalorización de un grupo social. 4. La importancia de estimar a los abonados. 5. La inseguridad en que vive la gente simple. Traduzimos. Um processo de desumanização das pessoas.
dá para identificar esse aspecto social no texto? Ele fala de desumanização, né? De tratar o outro como não humano. 2. O preconceito, essa palavra prejuízo significa preconceito. Ali a gente tem um prefixo, aqui a gente tem um prefixo, pre, e, junto com a palavra juízo. Juízo quer dizer julgamento. Então, prejuízo, um preconceito. Um pré-julgamento, um preconceito. Ele prejuízo enquanto um preconceito no que se refere às crenças de fé de los nadies. Há um preconceito com relação à fé de los nadies, né? O texto chama de superstição, né? Que não tem fé, né? Senão a não ser superstição, isso é preconceito. Uma desvalorização de um grupo social, o texto traz isso, né? Ele aponta uma desvalorização de um grupo social. 4. A importância de estimar aos abonados, né? Abonado é o contrário de simples, de pobre, é abonado, né? E 5. A insegurança na qual vive as pessoas simples. A inseguridade, a insegurança em que vive, se você quiser, as pessoas simples. Vamos lá. Então, identifique os aspectos sociais e culturais que podem ser extraídos a partir da letra do texto. Um processo de desumanização, sim, né, pessoal? Um processo de desumanização das pessoas. 2. Prejuízo, preconceito, enquanto as crenças de fé de los nadies. Uma desvalorização de um grupo social, que são os próprios los nadies, né? Há uma desvalorização, principalmente naquela parte onde ele começa a falar sino, né? Que não é isso, mas aquilo, que não é isso, não isso, pá, 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 pá. Ali ele deixa muito marcada a questão da desvalorização e de que alguns são, né, e outros não, né? Ele usa a comparação a partir do sino, né, para mostrar, ressaltar isso de que é uma desvalorização. A importância de estimar os abonados, não. A inseguridade, a insegurança em que vive la gente simple. Não serve então aí para a questão 7, né? Não se extrai do texto, de extrair no sentido de compreender, de estar ali, né? Essa questão de a importância de estimar aos abonados. Mas todo o resto, desumanização das pessoas, preconceito com relação à fé dos outros, dos mais pobres, né, das pessoas mais simples, a desvalorização de um grupo social ao qual ele chamou de los nadies, e é muito em tom de protesto essa questão de chamar de los nadies, não entenda aí como um preconceito, acho que nem deu essa interpretação, né, do autor, e a insegurança na qual as pessoas simples, quando fala lá gente simple em espanhol são os mais pobres, né, a insegurança na qual vive, né, em que vive la gente simple, tá? Então, só não serve a 4. Pronto. O texto a seguir, né, é um texto que fala sobre a euskera, que é uma das línguas faladas na Espanha. A Espanha tem uma língua oficial que chama castelhano ou espanhol, pode ser chamado de espanhol, mas originalmente é castelhano. E em outras 3 regiões da Espanha se fala uma segunda língua além do castelhano, que é uma outra língua. Tem um lugar no norte da Espanha, ao norte da Espanha, ali já próximo da França, a Espanha faz fronteira com a França, chamada País Vasco. E no País Vasco, eles falam uma língua chamada euskera, é assim como chama a língua em basco, tá? Em espanhol, ela pode ser chamada de vasca, a língua,
ou vasca, que é uma palavra que aparece várias vezes aqui. Ó, vasca, vasca, vasca e vasca, tá? O objetivo aqui era ler o texto e dizer, né, qual é o objetivo desse texto. Por repetir a palavra vasca várias vezes, então a gente já sabe que vai ter uma relação com essa palavra. O texto é esse bem aqui, que a gente já não vai ter tempo de ler nessa aula, porque ela está chegando ao fim, mas está aqui, vai para o material até aqui, então vocês podem depois, né, parar, ler e tentar encontrar uma resposta, já que a questão ela volta para a gente, porque eu não consigo responder nas aulas, né? A gente reaproveita o material, ele volta para vocês, tá? Então, a gente vai encerrando aqui a aula do dia 31 de agosto. A gente trabalhou aqui interpretação de texto, depois de ter trabalhado ao vivo, né, a Fiestas Populares Hispanoamérica. Então, aguardo vocês num próximo encontro. Hasta la próxima clase. Nos vemos. Muchas gracias.